nas tuas mãos. Amém. Sabemos que ele se preparou, mas a preparação é do Senhor. Amém. Usa ele para a nossa vida com autoridade e que as palavras que saírem da boca dele venham fazer efeito em nossos corações. Sim. Nós oramos pela vida dele em nome de Jesus. A igreja diga amém. No 3, bem forte. Fala para o teu irmão o nome dele. Qual é o nome dele? Jusemir. Então no 3, hein? 1, 2, 3. Pastor Jusemir. Não economiza não. Deixa. Que bênção, bom dia, amém? A bênção é completa, tá? Cada dia um milagre. Glória a Deus. Você não pode impedir, não seja o obstáculo para o agir de Deus. Cada dia é um milagre, porque o dia de ontem eu não tenho como mexer. E algumas vezes a gente não consegue avançar. E a nossa vida parece que está parada no passado. Coisas que aconteceram no passado continuam reverberando no presente. E isso vira uma roda. Você acaba vivendo muito mais consequências do passado do que desfrutando do seu presente. Nós temos um hábito muito grande, isso é do ser humano. Nós recebemos mais do que damos. O ser humano quer receber. E Deus nos deu tudo. Mas a gente continua querendo receber mais. Você tem o suficiente. O suficiente que Deus me deu é o ar que eu respiro. Nesse momento, tem multidões lutando para conseguir respirar. Nesse exato momento, tem pessoas também agora desejando ter a oportunidade de sair do leito para poder consertar alguma coisa. Nesse momento, no estalar dele, tem gente que planejou tantas coisas e não sabe que hoje é o último dia. É verdade. A gente só tem presente. Existe um futuro dentro de mim e dentro de você. Uma eternidade. Só que a gente não consegue compilar isso no corpo mortal. O apóstolo Paulo diz que temos, porém, esse tesouro num vaso de barro. Quando ele diz vaso de barro, é que isso aqui é matéria. E como toda matéria é perecível, o nosso corpo sofre as mazelas, tudo aquilo que é pertinente ao corpo do ser humano. E algumas vezes nós queremos, eu gostaria tanto de... minha vida lá. Mas lá no passado. Quando eu era criança. Quando minha mãe cuidava. Como eu tenho saudade. Você deixa de receber o presente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que você faz quando você recebe um presente? Qual é a primeira coisa que você faz quando você recebe um presente? Você tem um presente para você. Primeira coisa que eu faço é o quê? Eu vou agradecer. Eu não vou pegar e vou abrir para ver o que tem dentro. Primeiro você agradece quem está te presenteando. Segundo, você abre o presente. Terceiro, você toma posse. Você recebe uma camisa, seja lá o que for. É algo que você precisa receber. E é dessa forma que a nossa vida é condicionada. Existe um Deus que sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu preciso, e eu quero ter o que eu não preciso. Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus que está no livro de Mateus. Que bênção! Estou vendo uma ovelha ali que há muito tempo não via. Deixa eu dar um abraço. Deixa eu quebrar o protocolo um minutinho aqui. Você que está filmando aí, a bênção é completa, tá? Mas eu preciso falar com alguém. Está aqui que eu. No primeiro aqui que eu não vejo há muito tempo, né? Glória a Deus, bom dia, é precioso. Né? E você também. Que bênção, Suzana, André. E você também. Qual é o seu nome? Janaína, que é de Jesus, eu digo? Janaína é de Jesus, eu digo? Amém. Amém. Mateus, capítulo 6.
Evangelho de Mateus, capítulo 6. É antes de Lucas, antes de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo número 6, rapidamente. Vamos ficar de pé, irmãos, para reverência à palavra de Deus com sabedoria. Versículo 25 diz assim: por isso vos digo, dois pontos. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não enviam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã dará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você crê nessa palavra? Amém. Essa palavra é de Deus para mim, para você. Então é importante que você não tenha apenas um ouvido, porque a palavra de Deus é semente. E essa semente precisa cair em boa terra. Porque a palavra é o próprio Deus. Nós estamos diante de algo poderoso que é uma oportunidade única. Existe um louvor que diz: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Então eu quero que você se coloque de fato, de verdade, pronto a ouvir, mas tão importante quanto ouvir, coloque em prática. Coloque em prática. Porque Deus é fiel à sua palavra. Senhor Deus e Pai, os céus proclamam a tua glória, a glória que é tua, Senhor. E o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. A lei do Senhor é perfeita, e somente a lei do Senhor restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e Ele dá sabedoria aos simples. Fica conosco. Fala, pois, teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, queridos. É uma bênção poder estar aqui com vocês hoje. E é maravilhoso poder falar desse Deus. É bom demais poder ter a oportunidade de ouvir desse Deus. Que Deus é esse? Deus que te fez obra-prima. Deus que me fez único. Deus que nos fez com um propósito. E o propósito de Deus sempre foi o mesmo, de relacionamento. Deus não fez o homem para viver à deriva, do seu próprio jeito. Mas Deus, com todo o seu cuidado, Ele traçou um plano perfeito. Esse plano perfeito aconteceu por
simplesmente o homem ter se esquecido do que Deus falou para ele. O plano perfeito foi estabelecido porque o homem decidiu se desviar do Senhor. Esse desvio aconteceu há muito tempo atrás. E existem alguns desvios na nossa vida que parece que é só um atalho e eu vou voltar para o caminho. Não sei se você teve a oportunidade de estar numa estrada que você não conhece, de repente, você pega o desvio e esse desvio te leva para um lugar totalmente distante. E quando você pensa que está voltando, você está entrando em outra e o GPS não pega. E a primeira coisa, a lúcida que tem que ser feita é para. Pare enquanto é tempo. Se eu estou num campo, num local que eu não sei, e eu estou perdido, eu preciso voltar. Esse caminho de volta é um caminho de renúncia, porque vai haver uma crise. Eu andei tudo isso em vão. Ah não, tem que ter um outro jeito de poder pegar a estrada por aqui. E é dessa forma que nós estamos nos distanciando do Senhor. O mundo continua ainda levando milhares e milhares de pessoas a se distanciarem de Deus. Por conta de quê? Porque um dia nós decidimos viver sem Deus. Porque o que Deus preparou, esse texto aqui é um texto que Jesus está encerrando uma série de mensagens conhecida como um sermão do monte. A multidão estava ouvindo, os discípulos estavam ao lado, e Jesus começa a ensinar. Vou convidar agora o pregador, fulano é o pregador. Jesus era mestre. E ele ensinava. Porque quando você aprende algo, querido, olha, aprendeu a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Aprendeu a dirigir carro manual, você pode pegar um automático, você voltar ao manual, tu vai dirigir. É claro que dirigir não aprende nunca. Eu barbeiro toda a vida, eu carro todo amassado de um lado do outro, né? Mas, quando você aprende e coloca em prática aquilo que você está realmente recebendo, isso vai transformar a sua vida. E nós nos afastamos do Senhor. Esse afastamento foi gradativo. Primeiro se come um fruto, depois se esconde. Mas se você analisar bem as Escrituras, Deus não vê como o homem vê. Deus não nos enxerga como as pessoas nos enxergam. O olhar de Deus para cada um de nós, irmãos, é um olhar de misericórdia. E a única coisa que Deus quer fazer comigo e com você é cuidar. E o cuidado de Deus não quer dizer que Ele vai te dar tudo que você quer receber, que você precisa receber. O que nós precisamos não são coisas perecíveis. O que a nossa alma deseja não é se fartar de bens. O que a nossa alma precisa não é eu vou fazer tantas viagens porque eu vou me sentir bem. Não! Louco! Porque se hoje Deus te pedir conta, é céu ou inferno. E ainda tem muita gente ainda se debruçando diante de conquistas e se alegrando com conquista, quando existe uma conquista maior, que é a certeza de que o Emanuel, Deus conosco, vai nos levar a uma vida de sucesso até na morte. Aleluia! E a maior garantia que nós podemos ter não é se eu não tenho o que vestir, não é se eu não tenho o que comer. Quem está regendo o teu coração? Aleluia. Quem está regendo a tua vida? A mágoa, o eu, o desejo de voltar no passado, de corrigir o passado? Não, queridos. Esse texto aqui, Jesus está encerrando o Sermão do Monte, que ele traz à luz do entendimento do povo o que a lei era, e ela foi colocada, mas como Deus interpreta a lei, que ele escreveu. Olho por olho, dente por dente. Se alguém te bate uma face, eu vou devolver. Se alguém quer dar uma milha, não, eu não vou. A graça não é sem graça. Pela graça nós fomos salvos. Não é mérito. Algo
baixo, careca, cabeludo, gordo, magro, preto, branco, amarelo, seja o que for. A graça alcança todos. Deus não tem filho predileto. Deus não tem predileto. Deus tem aquele que quer estar na presença dele, vivendo a sua palavra. Por isso, Jesus começa aqui dizendo o seguinte: portanto vos digo, não escolhe. O que ele está dizendo? Ele está concluindo. A conclusão tem que fechar todo o pacote que está sendo feito daquela tese, ou daquele mestrado, do doutorado, seja o que for. Eu preciso dar uma conclusão. Preciso dizer qual é a fonte da minha pesquisa. Um aluno universitário se formou, fez o doutorado, mestrado, seja o que for, ele tem que dar uma conclusão do seu estudo. Ele não é copia, cola, copia. E hoje em dia tem gente se formando desse jeito. Termina o curso, mas ele não faz o TCC, ele passa para alguém. Aquela pessoa construiu lá, fez, até para vestibular hoje está assim. Vai passar para medicina. Mas ele não vai fazer a prova. Alguém faz a prova no lugar dele, ele entra. Aí outros vão lá para a Bolívia. Vai lá para não sei aonde, para se formar no curso de medicina. Que é ralé. Não tem conteúdo. Ah, eu estou formado em medicina, mas não sabe usar um bisturi. Não sabe diagnosticar um paciente olhando nos olhos. A primeira coisa que o médico tem que fazer é que quando alguém entra no consultório para ser atendido, ele tem que ter expertise para olhar que aquela pessoa entrou de um jeito. Os olhos falam. O comportamento, se ele é ortopedista, cardiologista, então quem está procurando, o especialista, procura alguém para resolver o seu problema. Mas aquele médico se formou, e ele se formou de uma forma totalmente sã. Aí o paciente chega e ele não olha, ele começa a buscar ali aqueles paliativos que alguém já passou, que falta experiência, falta vivência, terceirizou. E hoje nós temos profissionais e profissionais. E é lamentável saber que tem uma galera se formando aí que não sabe escrever uma lauda. Isso é grave. Não é um título que faz mal. Tem gente se debruçando em cima dos seus títulos, das suas conquistas. Isso não vale de nada se comparado a Deus. Vale aqui para a terra. É o doctor, é o fulano. Ah, eu tenho um doutorado, eu tenho um mestrado, eu tenho um pós, eu tenho isso. Não tem nada. Vai voltar sem nada. Desse jeito. Ou vai voltar com tudo. Ah, porque eu sou assim mesmo, eu não tenho direito a nada. Tu tem direito a tudo, gente. Só não sabemos acessar. Existe um Deus que quer cuidar. E o cuidado de Deus é presente. E esse cuidado é diário. Então Jesus diz: portanto, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que vale mais é a veste ou o corpo? Então o senhor está dizendo, pastor, que eu não tenho que trabalhar? Não estou falando isso. Se não trabalha, não come. Ué, então está vendo aqui, quer dizer que eu ficar deitado em berço esplêndido, porque Deus vai cuidar de mim, tudo vai vir? Sim, mas nós precisamos voltar para o caminho. O cuidado de Deus não é fora do caminho. Existe um caminho perfeito. E o que eu mais preciso não é se eu vou ter o pão que eu vou comer hoje, o que perece. Mas se eu tenho o Salvador em Cristo, em vós a esperança da glória. A glória quer dizer eternidade. Então Jesus está concluindo dizendo: não andeis ansiosos. Gente, nunca se falou tanto
sobre ansiedade como nos nossos dias. Tanto que hoje a ansiedade já assumiu um outro patamar. Transtorno. A ansiedade ou transtorno de ansiedade paralisa. É o excesso de uma química que quer fazer com que eu pense e me preocupe com o futuro quando eu não consigo ver o presente. É o trauma de onde eu vim. Ah, porque a minha mãe me tratou desse jeito. Ah, porque eu tenho isso. Gente, misericórdia. Correr chinelo nunca. Pé de galinha não faz mal a pinto. Nós estamos vendo uma geração do mimimi, de gente querendo simplesmente justificar o porquê que está vivendo assim, porque está atribuindo que não teve oportunidade, porque eu não tive isso. Não, você tem tudo e não sabe acessar, e fica atribuindo ao que você viveu no passado. O pastor falou aqui hoje, né? Eu até gostei do trocadilho, né? Quem está vivo, como é que é? Quem está vivo, fique... Diga amém. Amém. Quem está morto, diga amém. E nós temos que falar amém dos dois jeitos. Porque eu já morri. E para vir para Cristo tem que morrer. Para a sua natureza. E se não houver morte, renúncia, rejeição, não está aprovado a seguir o plano do cuidado de Deus. A renúncia. Jesus disse: todo aquele que vier que venha após mim, negue-se a si mesmo. Jesus nunca deu facilidade para nenhum dos fariseus religiosos da época. E teve um que de noite foi ter com Jesus. Ele não queria ser visto por ninguém. E ele chega diante de Jesus e fala: bom mestre, né? Ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não estiver com ele. Mas ele não queria que ninguém visse que ele iria ter com Jesus. Mas Jesus disse, ele diz: sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Está no livro de João, capítulo 3. Esse intérprete da lei, ele diz: sabemos, a conjugação do verbo é ele mais alguém. Sabemos que o grupo aí que sabe que você é um diferencial. E ele elogia Jesus. Diante do elogio, realmente eu sou isso mesmo, tal, bacana, obrigado, você reconheceu. Jesus dá a mínima. O elogio dele, Jesus não respondeu senão com uma outra pergunta. Bom mestre, sabemos que é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer. Sabemos quem? Eu, cara pálida, e o outro grupo que está lá, reconhecendo que ele é o diferencial, que é o Filho de Deus, que é o verbo que se fez carne, mas eles não querem assumir porque eles não querem perder o que eles ganharam. Aí Jesus diz: olha, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas como pode alguém nascer sendo velho? Porventura vai voltar o ventre da sua mãe, nascer a segunda vez? Em verdade te digo, que se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino. Opa! Vai ser de novo. E é isso que Deus quer proporcionar para cada um de nós nessa manhã. É refazer os seus conceitos. Quantas pessoas não passaram de ontem? Quantas não vão terminar um dia? Nós não temos certeza se daqui a uma hora vamos estar vivos. E a gente tem uma eternidade aqui dentro que a gente planeja futuro. Porque o futuro. O homem tem que fazer planejamento. Porém, a resposta certa vem da boca. Aleluia. Se Deus te pedir conta hoje, o que você tem que reservar? Do talento que Deus te deu. E aqui no texto, Jesus vai falando: não andeis ansiosos, porque a ansiedade causa males físicos. Uma pessoa que vive ansiosa, ela começa a ter alguns problemas internos, estomacais, se alimenta mal, dorme mal,
A ansiedade é o mal do século, a mente, o cérebro não descansa, não desliga. Tem gente que deita, toma remédio, mas não consegue dormir. E vive na insônia. E pagaria milhões para poder dormir, desconectar-se. Porque é tão simples, é morrer. É reconhecer que existe um Deus que te fez perfeito. E que Ele não quer que você fique preso ao passado. Porque a ansiedade nada mais é do que uma combustão de algo que eu não vivi lá atrás. E hoje eu não quero viver o que eu tenho, porque eu estou reivindicando o passado. Eu sinto falta, ou eu sinto ódio do passado, ou eu tenho do passado, e o passado me impede de viver o presente, e no presente Deus está dizendo: se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Aleluia. Deus quer começar uma nova história na tua vida e na minha vida. E esse cuidado de Deus, queridos, é Ele, tudo vem dEle. Lembra que eu falei no começo? Nós somos muito mais receptivos, nós recebemos mais do que damos. E Deus tem nos presenteado com tudo do bom e do melhor. Então Jesus está concluindo dizendo: não ande ansioso quanto ao dia de amanhã. Porque Ele diz aqui: olha as aves. Olha as aves. Elas vão semear. Você viu um passarinho aí para casa batendo na tua porta pedindo comida? Você viu? Sabe qual é o pássaro que morre? Aquele que o homem tem na gaiola, que depende de todo dia água e alimento que você entregue para ele, e ele fica atrofiado. Jesus fala: olha as aves do céu, elas não semeiam, olha, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E agora o brilho do campo, que hoje você está vendo e amanhã não existe mais. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, o homem mais sábio, em toda a sua glória, a época de Salomão foi um diferencial. Em toda a sua glória, se vestiu como qualquer lírio do campo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homem de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque aqueles que não conhecem a Deus é que andam preocupados. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas Jesus conclui dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscai, pois, olha só a dica aqui: em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não é a tua justiça, mas a divina. Não é o olho por olho, dente por dente, a mágoa, a revolta. Não. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que cuidado de Deus! Então Jesus, ele veio mostrando o caminho de volta. Atualmente o atual Papa, fez uma declaração que está causando um reboliço nas paróquias. Que o Papa, ele descreve que Maria, e é verdade, Maria não tem participação na intercessão, na salvação de ninguém. Ela não é co-participante. Ela, na realidade, salvação só em Jesus. E outro dado, a religião, porque eu sou da religião tal, eu sou da igreja tal, eu sou de tal. Irmãos, religião segrega, separa pessoas. Religião separa. Religião, a minha religião, nós somos religiosos por natureza. Por que nós somos religiosos por natureza? Amém, obrigado. Minha voz continua mesmo, tá? Meus cabelos têm diferença, né? Mas religião está dentro de mim e de você. Nós somos religiosos por natureza. Até o próprio ateu
desenha uma tese de que Deus não existe. Ele tenta provar que Deus não existe. Porém não consegue. Porque a natureza fala da grandeza de Deus. De um Deus fiel. Mas Jesus diz aqui que existe um caminho perfeito. Um caminho de mudança. Tem que buscar o reino. O reino é lugar de comunhão. Existe uma diferença entre reino e império. Toda vez que você ouve a palavra império, a palavra império está atribuída, sabe o quê? A ditador. O império é ditador. O império, quem está imperando nesse mundo é Satanás. Está ditando as normas do que você tem que fazer para poder ser feliz. Está ditando as normas que você tem que tirar de alguém alguma coisa, que você tem que... Na realidade, Satanás coloca uma competição que não existe, enquanto que Deus está nos chamando para a presença dele. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de cada um de nós de forma extraordinária, porque quando o fôlego de vida não estiver mais, é a eternidade. E nós não temos o futuro. Deus é o Deus do futuro, mas nós só temos esse presente aqui. Então Jesus conclui dizendo: busque, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Por que eu digo isso, queridos? Porque se você olhar de Gênesis a Apocalipse, Deus cuidando de detalhes. Deus cuidando. Deuteronômio, capítulo 28, Moisés escreve um texto que Deus fala com ele, dizendo assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizer tudo quanto está escrito, essas bênçãos virão e te alcançarão. Serás bendito ao sair, serás bendito ao entrar. Por onde você passar, essas bênçãos virão. Tem gente dizendo: eu estou correndo atrás. Eu estou correndo atrás de um emprego. Eu estou correndo atrás de um casamento. Eu estou correndo atrás. Deus já preparou tudo, queridos. E quando você entrega o teu caminho ao Senhor, você vai trabalhar. Só que a diferença é que quando tem alguém regendo o teu coração, e esse alguém é o teu Criador, ele vai fazer com que a tua vida tenha sentido. Ou seja, você vai passar a viver uma vida bem-sucedida. Aleluia. E se tivesse que buscar um tema para esse texto aqui, seria: como viver uma vida bem-sucedida. Deus está dizendo: é possível viver uma vida bem-sucedida. Mas para isso eu preciso priorizar. Eu só vou ter sucesso na minha existência se eu priorizar o que Deus quer que eu priorize, que Deus deixou para ser priorizado. O mundo se divide em dois blocos. Aprendemos isso na escola: a ser e descer. Antes de Cristo, uma cruz, descer depois de Cristo. Um alto preço foi pago para que você viva. Alguém morreu para que você viva. Nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã, com o final de ano, planejando já o final de ano, quando você só tem esse momento aqui. E nesse momento aqui, Deus quer mudar o curso da tua história. Tem gente que não sabe por que está vivendo, do jeito que está vivendo, que não consegue avançar, que não consegue ter nada, que não consegue ter sucesso. Sucesso não é a ausência de guerra, mas é em meio à guerra. Então Jesus está dizendo aqui que para ter uma vida bem-sucedida precisamos ter uma fonte. Aquilo que te nutre. Uma vida bem-sucedida precisa ter uma fonte. Essa fonte tem que ser interna. Jesus disse: aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Você dá o que você crê. Na beira do poço, Jesus disse para uma mulher: quem beber essa água da religião vai voltar a ter sede. Agora, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que ele der será dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tente jogar lixo numa fonte. Joga um bicho morto numa fonte. Jogue um bicho morto numa cisterna.
Experimenta fazer. A fonte vai nessa fonte. Ah, eu vou pegar essas fezes aqui e vou jogar nessa fonte. A fonte vai. Ah, eu vou jogar essas fezes aqui dentro de uma cisterna, na caixa d'água. Quando você abrir, você quer ser fonte ou quer ser cisterna? Se você quer continuar sendo uma cisterna, você vai precisar sempre de algo por dia. Só que Deus te vê como alguém que vai ser bênção para toda a Aleluia. E se alguém pensar que vai destruir os teus sonhos, seus projetos, pode até te levar para a cadeia. Você vê a história de homens que prevaleceram porque creram que existe uma promessa. Deus, Emmanuel, está conosco. Jesus disse: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio nome. Precisamos aprender a chegar no final do dia e dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia. Acabou, não tem como mexer no passado. Deus, o teu passado ele não se lembra mais. Mas nessa manhã Deus está nos convidando a viver o novo. E o novo é a presença dele.